que não se encontram aqui, o júbilo de reencontrar-te nos últimos padeceres, acende em nós os prazeres de bem morrermos por ti. Senhor, perdoa os verdugos de tua doutrina santa. Protege, ampara, levanta quem no mal vive a morrer. A caminho do teu reino, toda dor se transfigura, toda lágrima é ventura, o bem consiste em sofrer. Consola, Jesus amado, aqueles que nós queremos, que ficarão aos extremos da saudade e do amargor, dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrossantos da vida de teu amor. Outras estrofes elevaram-se ao céu como soluços de resignação e de esperança. Com o peito crivado de setas que lhe exauriam o coração, e contemplando o cadáver do filho que expirara antes dele, dada a sua fraqueza orgânica, Nestório sentiu que um turbilhão de lembranças indefiníveis lhe afloravam ao pensamento já vacilante, confuso, nas vascas da agonia. Com os olhos sem brilho pelas ânsias da morte arrebatando-lhe as forças, percebeu a multidão que os apopava, escutando-lhe ainda os alaridos animalescos. Fitou a tribuna imperial, onde, certo, estariam quantos lhe haviam merecido afeição pura e sincera, mas, dentro de emoções intraduzíveis, viu-se também, nas suas recordações confusas, na tribuna de honra, com a toga de senador, enfeitado de púrpura. Coroado de rosas aplaudia, também ele, a matança de cristãos que, sem os postes do suplício nem flechas envenenadas a lhes traspassarem o peito, eram devorados por feras hediondas e insaciáveis. Desejou andar, mover-se, porém, ao mesmo tempo sentia-se ajoelhado junto de um lago extenso, diante de Jesus Nazareno, cujo olhar doce e profundo lhe penetrava os reconditos do coração. Genuflexo, estendia as mãos para o Mestre Divino, implorando amparo e misericórdia. Lágrimas ardentes queimavam-lhe as faces descarnadas e tristes. Aos seus olhos moribundos, as turbas furiosas do circo haviam desaparecido. Foi quando um vulto de anjo ou de mulher caminhou para ele, estendendo-lhe as mãos carinhosas e translúcidas. O mensageiro do céu ajoelhara-se junto do corpo ensanguentado e afagou-lhe os cabelos, beijando-o suavemente. O antigo escravo experimentou a carícia daquele ósculo divino e seu espírito cansado e enfraquecido adormeceu de leve, como se fora uma criança. Em toda a arena vibraram radiações invisíveis, dos mais elevados planos da espiritualidade. Seres abnegados e resplandecentes estendiam fraternalmente os braços para os companheiros que abandonavam o invólucro perecível, nos testemunhos da fé, pela injúria e pelo sofrimento. Nestório era a reencarnação do orgulhoso senador Públio Lentulus Cornélio. Vide há 2000 anos, o ponto. Lívia. Vide há 2000 anos, o ponto. Notas de Emanuel. Daí a minutos, enquanto os serviçais do anfiteatro retiravam dos postes de martírios despojos sangrentos, aos gritos de aplauso da turba ensandecida, Elvídio Lucius, na tribuna de honra, apertava nervosamente as mãos da esposa, dando-lhe a entender as comoções inexplicáveis que lhe vagavam no íntimo, enquanto ela, obrigada a manter as atitudes protocolares, cravava no companheiro os olhos molhados. Mas, no palácio do Aventino, naquela tarde límpida e serena, o espetáculo fora talvez mais comovente pela sua majestade dolorida e silenciosa. Recolhidos a uma sala de repouso, Cneio Lucius e a neta observavam todos os movimentos externos das festividades adrianinas, reparando que a onda de povo se represara no circo para os derradeiros números do programa. Ao empalecer do céu romano, a jovem buscou o fragmento de pergaminho em que Ciro escrevera as oitavas rimadas do último hino, exclamando para o velhinho, suavemente: avô, a esta hora Nestório e Ciro devem estar caminhando para o sacrifício. Acreditas, vovô, que os nossos amados podem voltar do céu para nos suavizar o destino? Como não, minha filha? Pois se Jesus prometeu vir ao encontro de quantos se reúnam, neste mundo, em seu nome, como não permitirá voltarem seus mensageiros, que nos amam já desta vida? Célia ergueu para o ancião os grandes olhos tristes, iluminados por uma candidez maravilhosa. Em seguida, levantou-se muito serena, dirigindo-se à larga janela que dava para o Tibre, cujas águas refletiam os matizes da hora crepuscular. Fixando o pergaminho, leu todo o conteúdo, silenciosamente, cantando depois em voz quase imperceptível todos os versos do hino cristão e detendo-se, de modo particular, na última estrofe, relendo-a com uma lágrima e procurando adivinhar nela o pensamento do seu eleito. O venerando patrício ouvia-lhe a voz terna, como se escutasse uma ave em plume,
abandonada e só, entre os invernos do mundo, sem poder exteriorizar as emoções que lhe assaltaram o íntimo dolorido. As mais tristes meditações povoavam-lhe o cérebro, sentia o coração bater acelerado, num ritmo assustador. De alma confrangida, observava a neta que se voltava agora para o céu, como se buscasse entre as nuvens do azul vespertino o coração que idolatrava. Alguns minutos rolaram, longos e penosos para o seu pensamento exausto e magoado. Em dado instante, quando o firmamento já havia de todo desmaiado, a jovem fixou no alto, com mais atenção, os olhos ternos e profundos, como se estivesse vislumbrando alguma visão que a extasiasse. Parecia abstraída de todas as sensações do mundo exterior, de todos os objetos que a rodeavam, figurando-se não perceber a presença do próprio avô, que lhe acompanhava o êxtase, comovidamente. Decorridos instantes, todavia, os braços moviam-se de novo, como se as expressões que lhe eram características retomassem o curso da realidade e da vida. É verdade! Suspirou Cneio Lucius num quase murmúrio. Vovô, disse então com uma placidez divina a lhe brilhar nos olhos, viu um bando de pombas alvas, no céu, como se houvessem saído do circo do martírio. Sim, filha, respondeu Cneio Lucius angustiado, depois de levantar-se para contemplá-lo. Azul sereno, devem ser as almas dos mártires, remontando a Jerusalém celeste. Profundo silêncio fizera-se entre ambos. A ansiedade de seus corações, na grandeza melancólica do momento, falava mais que todas as palavras. Célia, porém, rompeu aquela divina quietude, interrogando: Vovô, já leste o Sermão da Montanha, em que Jesus abençoa todos os que sofrem? Sim. Respondeu o ancião amargurado. Certamente, retornou a jovem com a sua inocência carinhosa e desvelada, Jesus preferiu que eu ficasse no mundo, sem o amor de Ciro, a sofrer o sacrifício da separação e da saudade, a fim de me salvar um dia, para o céu, onde se reúnem todos os seus bem-aventurados. Cneio Lucius sentiu profundamente a doce resignação daquelas palavras. Desejou responder, exortando-a à sublime perseverança daquele sacrifício, mas tinha o velho peito sufocado. Atraiu, contudo, a neta de encontro ao coração, beijando-lhe a fronte enternecidamente. Seus cabelos brancos misturavam-se com a farta cabeleira jovem, como se a sua velhice veneranda fosse uma noite estrelada osculando uma aurora. Ao longe, ouviam-se ainda as últimas algazarras do povo, mas o firmamento de Roma tocará-se de beleza sublimada e misteriosa. A imensa tranquilidade do crepúsculo parecia povoar-se de sagrados apelos do infinito. Então, os dois, fitando Tibre e o céu, em prece silenciosa, começaram a chorar. Segunda parte. A morte de Cneio Lucius. 2 meses havia que o imperador e seus áulicos preferidos tinham deixado Roma. Naquele fim de primavera do ano 133, a vida das nossas personagens, na capital do império, corria em aparente serenidade. Alba Lucínia concentrava na filha e nos carinhos paternos a sua vida diurna, sentindo-se, porém, muito combalida, devido às intensas preocupações morais, não somente pela ausência do marido, como pela atitude de Lólio Úrbico, que, vendo-se senhor do campo e abusando da autoridade de que dispunha na ausência do César, redobrava os seus assédios com mais empenho e veemência. A nobre senhora tudo fazia para ocultar uma situação tão amarga e, todavia, o conquistador prosseguia, implacável, nos seus propósitos desvairados, mal suportando o adiamento indefinido de suas esperanças inconfessáveis. Anteriormente, a esposa de Ovídio tinha em Túlia Sevina a amizade de uma irmã carinhosa e desvelada, que sabia reconfortá-la nos dias de provações mais ásperas, mas, antes da viagem do César, o tribuno máximo conquistador fora designado para uma demorada missão política na Ibéria distante, levando a esposa em sua companhia. Alba Lucínia via-se quase só, na sua angústia moral, porquanto não podia revelar aos velhos pais, tão extremosos, as lágrimas ocultas do seu coração atormentado. Frequentemente, deixava-se ficar, horas a fio, a conversar com a filha, cuja simplicidade de espírito e cujo fervor na crença encantavam, mas, por maiores que fossem os seus esforços, não conseguia dominar a fraqueza orgânica que começava a preocupar o círculo da família. Um fato viera perturbar, ainda mais, a existência aparentemente tranquila dos nossos amigos, na capital do império. Cneio Lucius adoecera gravemente do coração,
o que para os médicos, de um modo geral, era coisa natural, atento à idade. Debalde foram empregados elixires e cordiais, tisanas e panaceias. O venerável patrício dia a dia se mostrava mais debilitado. Entretanto, Cneio desejava viver ainda um pouco, até o regresso do filho, a fim de apertá-lo nos braços, antes de morrer. Nos seus extremos de afeição paternal, queria recomendar-lhe o amparo às duas irmãs Publicia e Márcia, esclarecendo a Elvídio todos os seus desejos. Mas, o experiente conhecimento das obrigações políticas forçava-o a resignar-se com as circunstâncias. Hélio Adriano, de acordo com os seus hábitos, não regressaria antes de um ano, na melhor das hipóteses. E uma voz íntima lhe dizia que, até lá, o corpo esgotado deveria baixar, desfeito em cinzas, à paz do sarcófago. Algo triste. Nada obstante os valores da sua fé, o venerável ancião alimentava no cérebro meditações graves e profundas, acerca da morte. Célia, apenas, com as suas visitas, lograva arrancá-lo, por algumas horas, dos seus dolorosos cismares. Com um sorriso de sincera satisfação, abraçava-se a neta, dirigindo-se ambos para a janela fronteira ao Tibre, e, quando a jovem lhe falava da alegria do seu espírito, com o poder orar num local tão belo, Cneio Lucius costumava esclarecer: filha, outrora eu sentia a necessidade do santuário doméstico com as suas expressões exteriores. Não podia dispensar as imagens dos deuses nem prescindir da oferta dos mais ricos sacrifícios. Hoje, porém, dispenso todos os símbolos religiosos para auscultar melhor o próprio coração, recordando o ensino de Jesus à Samaritana, ao pé do Garizim, de que há de vir o tempo em que o Pai Todo-Poderoso será adorado, não nos santuários de pedra, mas no altar do nosso próprio espírito. E o homem, filhinha, para encontrar-se com Deus no íntimo de sua consciência, jamais encontrará templo melhor que o da natureza, sua mãe e mestra. Conceitos que tais eram expendidos a cada instante, nos colóquios com a neta. Ela, por sua vez, transformava as esperanças desfeitas em aspirações celestiais, convertendo o sofrimento em consolo para o coração do idolatrado velhinho. Seu espírito fervoroso, com a sublime intuição da fé que lhe ampliava a esfera de compreensão, adivinhava que o adorado avô não tardaria muito a ir-se também a caminho do túmulo. Lamentava antecipadamente a ausência daquela alma carinhosa e amiga, convertida em refúgio do seu pensamento desiludido, mas, ao mesmo tempo, rogava ao Senhor coragem e fortaleza. Num dia de grande abatimento físico, Cneio Lucius viu que Márcia abria a porta do quarto, de mansinho, com um sorriso de surpresa. A filha mais velha vinha anunciar-lhe a chegada de alguém muito caro ao seu espírito generoso. Era Silano, o filho adotivo, que regressava das Gálias. O patrício mandou-o entrar, com o seu júbilo carinhoso e sincero. Levantou-se, trêmulo, para abraçar o rapaz que, na juventude sadia dos seus 22 anos completos, o apertou também nos braços, quase chorando de alegria. Silano, meu filho, fizeste bem em vir, exclamou serenamente. Mas, conta-me. Vens a Roma com alguma incumbência de teus chefes? O rapaz explicou que não, que havia solicitado uma licença para rever o pai adotivo, de quem se sentia muito saudoso, acrescentando os seus propósitos de se fixar na capital do império, caso consentisse, esclarecendo que o seu comandante nas Gálias, Júlio Saulo, era um homem grosseiro e cruel, que o submetia a constantes maus tratos, a pretexto de disciplina. Rogava ao pai que o protegesse junto das autoridades, impedindo-lhe o regresso. Cneio Lucius ouviu-o com interesse e retrucou: tudo farei, na medida dos meus recursos, para satisfazer teus justos desejos. Em seguida, meditou profundamente, enquanto o filho adotivo lhe notava o grande abatimento físico. Saindo, porém, dos seus austeros pensamentos, Cneio Lucius acrescentou: em Silano, não desconheces o passado e, um dia, já te falei das circunstâncias que te trouxeram ao meu coração paternal. Sim, respondeu o rapaz em tom resignado, conheço a história do meu nascimento, mas os deuses quiseram conceder ao mísero enjeitado do mundo um pai carinhoso e abnegado, como vós, e não maldigo o destino. O ancião levantou-se e, depois de abraçá-lo comovido, caminhou pelo quarto, apoiando-se com esforço. Em dado instante, deteve os passos vagarosos, diante de um cofre de madeira decorado de acanto, abrindo-o cuidadosamente. Dentre os pergaminhos dessa caixa forte, retirou um pequeno medalhão,
dirigindo-se ao rapaz com estas palavras: E meu filho, os enjeitados não existem para a providência divina. Nem mesmo remontando ao pretérito deves alimentar, no íntimo, qualquer mágoa, em razão da tua sorte. Todos os destinos são úteis e bons, quando sabemos aproveitar as possibilidades que o céu nos concede em favor da nossa própria aventura. E, como se estivesse mergulhando o pensamento no abismo das recordações mais longínquas, prosseguiu depois de uma pausa: quando Márcia te beijou pela primeira vez, nesta casa, encontrou sobre o teu peito de recém-nascido este medalhão, que guardei para entregar-te mais tarde. Nunca o abri, meu filho. Seu conteúdo não podia interessar-me, pois, fosse qual fosse, terias de ser para mim um filho muito amado. Agora, porém, sinto que é chegada a ocasião de te entregar. Diz-me o coração que não viverei muito tempo. Devo estar esgotando os últimos dias de uma existência, de cujos erros peço perdão do céu, com todas as minhas forças. Mas, se me encontro próximo do túmulo, tu estás moço e tens amplos direitos à existência terrestre. Possivelmente, viverás em Roma doravante, e é bem possível chegue o momento em que terás necessidade de uma lembrança como esta. Guarda-a, pois, contigo. Silano estava profundamente tocado nas fibras mais sensíveis do coração. Meu pai, exclamou comovido, recolhendo o medalhão zelosamente, guardarei a recordação sem que o conteúdo me interesse. Também eu, de qualquer modo, não reconheceria outro pai senão vós mesmo, em cuja alma generosa encontrei o próprio carinho maternal que me faltou nos mais recuados dias da vida. Ambos se abraçaram com ternura, continuando a palestra afetuosa, sobre fatos interessantes da província ou da corte. Nessa mesma noite, o venerável patrício recebeu a visita de Fábio Cornélio, de quem solicitou as providências favoráveis às pretensões do filho adotivo. O censor, muitíssimo sensibilizado em vista das solenes circunstâncias em que o pedido era feito, examinou o assunto com o máximo interesse, de modo que, em pouco tempo, obtinha a transferência de Silano para Roma, utilizando-lhe os serviços na própria esfera de sua gestão administrativa e fazendo do rapaz um funcionário de sua inteira confiança. Considerando o ingresso daquela nova personagem na esfera de suas relações familiares, Alba Lucínia recordou as confidências de Túlia, mas procurou arquivar, com cuidado, as suas impressões íntimas, aceitando de bom grado a amizade respeitosa que Silano lhe demonstrava. No lar de Ovídio Lucius, contudo, a situação moral se complicava cada vez mais, em face das arremetidas de Lólio Úrbico, que, de modo algum, se decidia a abandonar as suas criminosas pretensões. Certo dia, à tarde, quando Alba Lucínia e Célia regressavam de um dos habituais passeios ao Aventino, receberam a visita do prefeito dos pretorianos, cuja fisionomia torturada demonstrava inquietação e profundo abatimento. A jovem recolheu-se ao interior, enquanto a nobre Patrícia iniciava a sua conversação amistosa e digna. O prefeito, porém, depois de alguns minutos, a ela se dirigiu, quase desvairadamente, nestes termos: perdoe-me a ousadia reiterada e impertinente, mas não me posso furtar ao imperativo dos sentimentos que me avassalam o coração. Será possível que a senhora não me possa conceder uma leve esperança? Debalde tenho procurado esquecê-la. A lembrança dos seus atrativos e peregrinas virtudes está gravada em meu espírito com caracteres poderosos e indeléveis. O amor que a senhora em mim despertou é uma luz indestrutível, ardente, acesa em meu peito para toda a eternidade. Alba Lucínia escutava-lhe as declarações amorosas tomada de temor e espanto, sentindo-se incapaz de traduzir a repugnância que aquelas afirmativas lhe causavam. Enseguecido, porém, na sua paixão, o prefeito dos pretorianos continuava: amo-a profunda e loucamente. De há muito, e bem jovem, tudo tenho feito para esquecê-la, em obediência às linhas paralelas dos nossos destinos, mas o tempo mais não fez que aumentar essa paixão, que me invade e anula todos os meus bons propósitos. Confio, agora, na sua magnanimidade e quero guardar no peito mísero uma tênue esperança. Atenda às minhas súplicas. Conceda-me um olhar. Sua indiferença me fere o coração com a perspectiva dolorosa de nunca realizar meu sonho divino de toda a vida. Adoro-a. Sua imagem me persegue por toda parte, como uma sombra. Por que não corresponder a essa dedicação sublime que vibra em minha alma? Ovídio Lucius não poderia ser, nunca,
o coração destinado ao seu, no que se refere à compreensão e ao amor. Quebremos o arganel das convenções que nos separam, vivamos os anseios de nossa alma. Sejamos felizes com a nossa união e o nosso amor. Estupefata, Alba Lucínia calava-se, sem atinar com as respostas precisas, na tortura de suas emoções. Todavia, por detrás das cortinas, uma cena significativa se verificara. Dirigindo-se distraidamente para a sala de recepções, Célia surpreendera as atitudes de Atéria, que, qual sombra, se detinha no corredor, à escuta das palavras do prefeito, proferidas em voz alta e imprudente. Acercando-se do local, ouviu, também ela, as últimas frases apaixonadas do marido de Cláudia, fazendo-se pálida de surpresa dolorosa. Apesar de ouvir, distintamente, quanto o prefeito houvera pronunciado, notou que sua mãe se mantivera em estranho silêncio. Seria possível uma tal afeição sob aquele teto? O coração inocente não desejava dar guarida aos pensamentos inferiores e injuriosos à castidade materna. Desejou orar, antes de tudo, a fim de que o seu espírito não cedesse aos julgamentos precipitados e menos dignos, mas urgia dali afastar a criada antes que a situação se complicasse, a ponto de incidir na maledicência e na curiosidade dos próprios servos. Atéria, que fazes aqui? Perguntou bondosamente. Vim trazer as flores da patroa, respondeu fingindo despreocupação, entretanto, temia perturbar a tranquilidade da senhora e do senhor prefeito, que tanto se estimam. A cúmplice de Cláudia Sabina frisou as últimas palavras com tamanha simplicidade, que a própria Célia, na santa ingenuidade da sua alma carinhosa, não percebeu qualquer malícia. Está bem. Dá-me as flores que eu mesma as entregarei à mamãe. Atéria retirou-se imediatamente, para evitar suspeitas, enquanto Célia, colocando as rosas num jarrão da antessala, recolhia-se ao quarto, de coração opresso, extravasando na prece sincera as lágrimas dolorosas da sua alma intranquila. O silêncio da mãe a impressionara profundamente. Seria possível que ela amasse aquele homem? Teriam surgido divergências íntimas, tão profundas, entre seus pais, para que uma hecatombe sentimental viesse desabar naquela casa sempre bafejada de afeições tão puras. Não ouvirá a palavra materna responder ao conquistador com a energia merecida. Aquele mutismo lhe apavorava o coração. Seria crível que as paixões do mundo houvessem dominado a genitora, tão digna e tão sincera, na ausência de seu pai? As mais dolorosas conjecturas lhe povoavam a mente superexcitada e dolorida. Todavia, fez o propósito íntimo de não deixar transparecer as suas dúvidas e inquietações. O coração de filha recusava-se a crer na falência materna, mas, mesmo assim, raciocinava no seu foro cristão que, se Alba Lucínia prevaricasse algum dia, seria chegado o momento de, como filha, testemunhar-lhe o mais santificado amor, com as sublimes demonstrações de uma renúncia suprema. Agasalhando essas disposições, seu espírito carinhoso sentiu-se confortado, relembrando os preciosos ensinamentos de Jesus. No entanto, a esposa de Ovídio, sem que a filha chegasse a ouvir-lhe as palavras indignadas, depois de longa pausa, revidara com energia: Senhor, tenho tolerado sempre os vossos insultos com resignação e caridade, não somente pelos laços que vos ligam a meu pai, como pela expressão de cordialidade entre vós e meu esposo, mas a paciência também tem os seus limites. Onde a vossa dignidade de patrício adquiriu tão baixo nível, inconcebível nos mais vis malfeitores do esquilino. Lá no ambiente provinciano, nunca supus que em Roma os homens de governo se valessem de suas prerrogativas para humilhar mulheres indefesas, com a hediondez de paixões inconfessáveis. Não vos envergonhais da vossa conduta, tentando nodoar a reputação de uma casa honesta e de uma mulher que se honra em cultivar as mais elevadas virtudes domésticas? Em que condições tentais esse crime inaudito? Vossas incríveis declarações, na ausência de meu marido, valem por vergonhosa traição e a mais torpe das covardias. Atentai bem para o vosso procedimento inacreditável. As portas acolhedoras desta casa, que se abriram constantemente para vos receber como amigo, estão abertas para vos expulsar como a um monstro. De faces incendidas, Alba Lucínia manifestava o seu ânimo resoluto, em tão angustiadas circunstâncias. Indignada, apontava a porta ao conquistador, convidando-o a retirar-se. Senhora, é assim que se recebe uma afeição sincera? Resmungou o Lólio Úrbico em voz surda.
Não conheço o código da prevaricação e nunca pude compreender a amizade pelo caminho da injúria, esclareceu a nobre senhora com o heroísmo da sua energia feminina. Ouvindo e percebendo-lhe a virtude indomável, o prefeito dos pretorianos abriu a porta para retirar-se, exclamando colérico: há de ouvir-me com mais benevolência noutra ocasião. Tenho paciência inesgotável. E saiu precipitadamente, para as sombras da noite, que já se havia fechado sob o céu pardacento. Vendo-se só, a Patrícia deu expansão às lágrimas amargas que se lhe represavam no íntimo. A saudade do marido, as preocupações morais, os insultos do conquistador impiedoso, a falta de um coração amigo que lhe pudesse recolher e compartilhar as amarguras, tudo contribuía para adensar as nuvens que lhe toldavam o raciocínio. Debalde buscou a filha consolá-la em suas angustiosas inquietações. 3 dias passaram, amargurados e tristes. Célia podia, apenas, avaliar a angústia materna, mas não conseguia estabelecer a causa dos seus pesares, sentindo-se ainda atormentada e confusa com as declarações do prefeito. Abstraindo-se, todavia, de qualquer pensamento que pudesse infirmar a dignidade materna, buscou esquecer o assunto, multiplicando os testemunhos carinhosos. Alba Lucínia, a seu turno, ponderava com amargura a nefasta influência que Lólio Úrbico e sua mulher exerciam nos destinos de sua família, rogando com fervor aos deuses lares compaixão e misericórdia. A situação prosseguia com as mesmas características dolorosas, quando, um dia, o velho servo Belisário, pessoa da confiança de Cneio Lucius e de seus familiares, veio avisar que o estado de saúde do ancião se agravara inesperadamente. Márcia lhes dava ciência do fato, esperando fossem ao Aventino com a urgência possível. Dentro de 1 hora a liteira de Ovídio estava a caminho. Em pouco tempo, Célia e sua mãe defrontavam o bondoso velhinho, que as recebeu com um largo sorriso, não obstante o visível abatimento orgânico. A cabeça encanecida repousava nos travesseiros, de onde não se podia mais erguer, mas as mãos enrugadas e alvas acariciaram a nora e a neta com inexcedível ternura. Alba Lucínia notou-lhe o esgotamento geral, surpreendendo-se com seu aspecto. A fulguração estranha dos olhos dava ensejo às mais tristes perspectivas. Às primeiras perguntas, respondeu o enfermo com serenidade e lucidez: nada houve que justificasse tantos temores de Márcia. Acredito que, amanhã mesmo, terei recuperado o ritmo normal da vida. O médico já veio e providenciou o necessário e oportuno. E notando o profundo abatimento da esposa de Ovídio, acrescentou: que é isso, minha filha? Vens atender a um doente, mais enferma e abatida que ele próprio? Tua fraqueza dá-me cuidados. Tens os olhos fundos e as faces descoradas e tristes. A esse tempo, percebendo que o avô desejava dirigir-se mais particularmente à sua mãe, Célia retirou-se para junto de Márcia, que lhe confiava as suas apreensões sobre o estado de saúde do venerável ancião. Alba Lucínia, sentando-se à beira do leito, beijou a destra do enfermo com amor e enternecimento. Queria desculpar-se da impressão que lhe causará, pretextar uma enxaqueca ou alegar outro motivo banal com que pudesse justificar o seu abatimento, mas, soberana tristeza apoderara-se do seu espírito. Além de todos os pesares, algo lhe segredava ao coração que o velho sogro, amado como pai, estava a partir para as névoas do túmulo. Diante dessa dolorosa perspectiva, seus olhos o contemplavam com a ternura piedosa do seu coração feminino. Em vão procurou um pretexto, no íntimo, para não incomodá-lo com as suas realidades amargas, e todavia, o olhar estranho e fulgurante de Cneio Lucius parecia perscrutar a verdade em si mesma. Calas-te, filha? Murmurou ele, depois de esperar por minutos a resposta às carinhosas interpelações. Alguém chegou a ferir-te o coração afetuoso e desvelado? Teu silêncio dá-me a entender uma dor moral muito grande. Sentindo que o enfermo lhe identificara o angustioso estado da alma, Alba Lucínia deixou rolar uma lágrima, filha do seu coração dilacerado. Meu pai, não vos preocupeis comigo nem vos assuste esta lágrima. Sinto-me presa dos mais estranhos e torturantes pensamentos. A ausência de Ovídio, os problemas do lar e agora a vossa saúde abalada, constituem para mim um complexo de pensamentos amargos e indefiníveis. Mas os deuses hão de apiedar-se da nossa situação, protegendo Ovídio e restituindo-vos a saúde preciosa. Sim, filha, mas não é só isso que te acabrunha,
retrucou Cneio Lucius com o ael olhar sereno e percussiente, outras mágoas te constringem o coração. Há muito venho meditando no contraste da vida que levavas na província, com a que experimentas aqui, no báratro das nossas convenções sociais. Teu espírito sensível, por certo, vem ferindo-se nos espinhos das estradas ásperas dos nossos tempos de decadência e contrastes dolorosos. E, como se a sua análise sondasse mais fundo, acrescentou, sinto, ainda, que determinadas pessoas do nosso círculo social hão dilacerado teu coração profundamente. Não é verdade? Fixando-lhe os olhos calmos e luminosos, cuja transferência não admitia subterfúgios, a esposa de Ovídio replicou com um suspiro de angústia: sim, meu pai, não vos iludis, contudo, espero que confieis em mim, pois dentro da grandeza dos nossos códigos familiares saberei cumprir os deveres de esposa e mãe, acima de quaisquer circunstâncias. O venerável patrício meditou longamente como se buscasse, no íntimo, uma solução para consolo da nora, sempre considerada como filha extremosa e digna. Em seguida, como se houvera escutado as vozes silenciosas do próprio coração, acrescentou: já ouviste dizer que temos várias vidas terrenas. Como, meu pai? Não compreendo. Sim, alguns filósofos mais antigos nos deixaram no mundo essas verdades consoladoras. Lutei contra elas desde os estudos da mocidade, fiel às nossas tradições mais respeitáveis, contudo, a velhice e a enfermidade possuem também as suas grandes virtudes. As experiências humanas ensinaram-me que precisamos de várias existências para aprender e nos purificarmos. Agora que me encontro no limiar do sepulcro, as mais profundas meditações me visitam a mente. A questão das aidas sucessivas aclarou-se, com toda a beleza de suas prodigiosas consequências. A velhice faz-me sentir que o espírito não se modifica tão só com as lições ou com as lutas de um século, e a enfermidade me fez reconhecer no corpo uma vestimenta pobre, que se desfaz com o tempo. Viveremos além-túmulo com as nossas impressões mais vivas e mais sinceras, e retornaremos à Terra para continuar as mesmas experiências, em favor de nossa evolução espiritual. Percebendo que a nora lhe ouvia a palavra filosófica, tomada de profunda surpresa, o venerando ancião acentuou: estas considerações, filha, vêm-me do íntimo para esclarecer-te que, apesar da decrepitude portadora da morte, tenho o espírito vivaz e repleto das mesmas disposições e esperanças. Sem a certeza da imortalidade, a vida terrestre seria uma comédia estúpida e dolorosa. Mas eu sei que além do túmulo outra vida floresce, novas possibilidades felicitarão o nosso ser. Por essa razão, vibro com as tuas dores de agora, crendo, porém, que no futuro a providência divina nos concederá novas experiências e caminhos novos. Os que hoje nos odeiam ou nos perseguem, poderão ser convertidos ao bem com o nosso amor desvelado e compassivo. Quem sabe? Após esta vida, poderemos voltar, resgatando os nossos corações para o céu e auxiliando a redenção dos inimigos. Tenhamos fé, piedade e esperança, considerando que o tempo deve ser para nós um patrimônio divino. De acordo com o elevado princípio das vidas múltiplas, os laços do sangue ensejam as mais sublimes possibilidades de transfundirmos a torpeza do ódio, ou dos sentimentos inconfessáveis, em algemas cariciosas de abnegação e de amor. Sem forças físicas para defender os filhos queridos das ciladas e perigos do mundo, guardo as minhas esperanças afetuosas para o porvir ainda longínquo, sem descrer da sabedoria que rege os trabalhos e provações da existência terrena. Cneio Lucius estava fatigado. As palavras sábias inspiradas saíam-lhe da garganta, com dificuldade indefinível. Além disso, Alba Lucínia não lhe compreendeu as exortações carinhosas e transcendentes. Atribuiu-as, intimamente, a possíveis alterações mentais, decorrentes do seu estado físico. Mostrando-se mais forte, em face das próprias amarguras, fez sentir ao ancião que o seu estado requeria repouso e deveria abster-se de esforços prolongados e inadequados ao momento. O sábio patrício percebeu a incompreensão da nora esboçando um sorriso carinhoso e resignado. Daí a momentos, a esposa de Ovídio confiava aos de casa as suas impressões, relativamente ao estado mental do enfermo, o que, conforme esclarecera Márcia, não era surpresa, desde que o generoso velhinho manifestara as suas simpatias pelas doutrinas cristãs. Somente Célia compreendeu a situação, correndo a consolá-lo. Com a sua ternura imensa, abraçou-se ao avô,
Enquanto ele lhe advertiu: sei porque assim me beijas e abraças. É pena que todos os nossos não possam compreender os princípios que nos esclarecem e consolam o coração. Aos outros, não deverei falar com a franqueza com que permutamos nossos pensamentos. A ti, portanto, cumpre-me confessar que meu corpo está vivendo as derradeiras horas. Daqui a pouco, terei partido para o mundo da verdade, onde cessam todos os convencionalismos humanos. Em vez de confiar-te a teus pais, confio os meus filhos ao teu coração. Sinto que Ovídio e Lucínia experimentam muitas amarguras no ambiente de Roma, do qual, há muito, se desabituaram. Sacrifica-te por eles, filhinha. Se sobrevierem situações difíceis, ama-os ainda mais. Tu que me levaste ao Evangelho, deverás recordar que Jesus afirmava-se como remédio dos enfermos e pecadores. Sua palavra misericordiosa não vinha para os sãos, mas para os doentes, e as mãos para salvar as ovelhas tresmalhadas do seu aprisco divino. Não temas a renúncia ou o sacrifício de todos os bens do mundo. A dor é o preço sagrado de nossa redenção. Se Deus apiedar-se de minha indigência espiritual, virei do mistério do túmulo para te fortalecer com o meu amor, se tanto for preciso. Enquanto a neta lhe ouvia a palavra, altamente emocionada, mas serena em sua fé, o venerando Patrício continuava, depois de longa pausa: e desde ontem, sinto que vou penetrando em uma vida nova e diferente. Ouço vozes que me chamam ao longe, e seres luminosos imperceptíveis para os outros me cercam o leito, desolados. Presinto que o corpo não tardará a cair na agonia e mais, antes disso, quero dizer-te que estarás sempre no coração do avôzinho, seja onde como for. Sua palavra tornava-se morosa e arquejante, mas a jovem, compreendendo a situação do querido enfermo, amparou-lhe a cabeça alva de neve, com mais cuidado e maior ternura. Célia, murmurou com dificuldade, todos os meus desejos referentes à vida imaterial estão expressos e em carta a Ovídio. No cofre de minhas e lembranças. Minha consciência de pecador está em preces e sei que Jesus não desprezará minhas súplicas. Mas desejaria recitasses a oração do Senhor, nesta hora extrema. Seus lábios moviam-se ainda, como se a queda súbita das energias impedisse a elocução, mas a neta, alma temperada na fé ardente nas grandes emoções das angústias terrestres, compreendeu o olhar calmo e profundo do agonizante, e começou a murmurar, retendo as próprias lágrimas: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nos céus. Tranquilamente, terminou, como se as suas palavras houvessem alcançado o paraíso. O ancião fixou nela o olhar carinhoso, como se, no silêncio da hora extrema, houvesse concentrado na sua afeição os derradeiros pensamentos. Cheia de cuidados, Célia ajeitou-lhe os travesseiros, depois de um beijo molhado de pranto, dirigindo-se em seguida ao interior, onde cientificou sua mãe do que ocorria. Cneio Lucius havia caído em abatimento profundo. A dispneia implacável interceptara-lhe de toda a palavra e ele entrou em agonia lenta, que devia durar mais de 70 horas. De nada valeram os recursos médicos do tempo, com as suas fricções e beberagens. O moribundo perdia o tônus vital, aos poucos, em meio das mais dolorosas aflições. As lágrimas de Márcia e Publícia misturaram-se às de Alba Lucínia e filha, ante os rudes padecimentos do velhinho adorado. Um servo foi expedido a toda pressa para Capua, requisitando a presença de Caio Fabricius e sua mulher, que poderiam, talvez, chegar a Roma para as derradeiras homenagens. Na manhã do terceiro dia de agonia dolorosa, como só ia acontecer com as pessoas de idade avançada, Célia percebeu que o avô estava nas derradeiras impressões da existência terrestre e a respiração era quase imperceptível, um frio intenso começava a invadir-lhe os pés e as mãos. Todos os familiares compreenderam que chegará o instante supremo. Márcia, nas suas expressões de amargura resignada, sentou-se junto do venerando genitor, aconchegando-lhe a cabeça entre os joelhos, carinhosa, enquanto Célia lhe segurava as mãos frias e enrugadas, com a alma em prece fervorosa, suplicando a Jesus recebesse o avô na luz de sua misericórdia. A jovem cristã, no êxtase da sua fé, sentiu que a câmara espaçosa se enchia de claridades estranhas e indefiníveis. Figurou-se-lhe divisar seres luminosos, aéreos, a cruzarem a alcova em todas as direções.
por vezes, chegava a lhes fixar os traços fisionômicos, embora não os identificasse, surpreendendo-se com a visão de túnicas alvinitentes, semelhantes a largos péplos de neve translúcida. Todavia, entre aqueles seres radiosos entreviu alguém que lhe era conhecido. Era Nestório, que a confortava com um afetuoso sorriso. Compreendeu, então, que os bem-amados que nos precedem no túmulo vêm dar as boas-vindas aos que atingiram o último dia na terra. Naquele minuto luminoso, seu coração enchia-se de carinhoso júbilo e de radiosas esperanças. Desejou falar ao vulto de Nestório, perguntando-lhe por Ciro, mas absteve-se de pronunciar qualquer palavra, receosa de que a sua abençoada visão se desfizesse. Contudo, como se os pensamentos mais íntimos fossem ouvidos pelo amigo desencarnado, percebeu que o ex-escravo lhe falava, ouvindo a sua voz, estranhamente, como se o fenômeno obedecesse a um novo meio de audição intracerebral. Filha, parecia-lhe dizer o espírito Nestório, afetuosamente, Ciro já veio e vê-lo asbri, ve. Acalma o coração e guarda a tua fé sem desdenhar o sacrifício. Adeus. Junto de alguns amigos desvelados, aqui viemos buscar o coração de um justo. Com os olhos marejados de pranto, a filha de Ovídio notou que Nestório abraçara-se ao moribundo, enquanto uma força invencível arrancava do êxtase, fazendo-a voltar à vida comum. Como se houvera chegado de outro plano, ouviu que Márcia e sua mãe pranteavam e certificou-se de que o moribundo deixará escapar o último suspiro. Cneio Lucius, com a consciência edificada nos largos padecimentos de uma longa vida, partirá ao amanhecer, quando o maravilhoso sol romano começava a dourar as eminências do Aventino com os primeiros beijos da aurora. Então, um luto pesado se abateu sobre o palácio que, por tantos anos, havia servido de ninho aos seus grandes sentimentos. Durante 8 dias, seus despojos ficaram expostos à visitação pública, na qual se confundiam nobres e plebeus, por lhe trazerem, todos, um pensamento agradecido. A notícia do infausto acontecimento foi mandada a Ovídio pelo correio do próprio imperador, enquanto Caio e a esposa chegavam da campanha, a fim de assistir às derradeiras homenagens ao morto ilustre e querido. Cneio Lucius não tivera o conforto da presença de Ovídio, mas Cornélio fez questão de tomar todas as providências para que não lhe faltassem as honras do Estado. Assim, o venerando patrício, justamente conhecido e estimado por suas virtudes morais e cívicas, antes de baixar ao túmulo, recebeu as homenagens da cidade em peso, calma e sacrifício. E Ovídio Lucius encontrava-se entre a Tessália e a Beócia, quando lhe chegou a notícia do falecimento do pai. Inútil cogitar de uma visita a Roma, com o fim de confortar o coração desolado dos seus, não somente porque muitos dias já se haviam escoado, como também devido aos seus labores intensos, no cargo a ele confiado pelos caprichos do imperador. Entre os mármores e preciosidades da antiga Fócida, em cujas ruínas era obrigado a utilizar os seus talentos na escolha de material aproveitável às obras de Tibur, sentiu no coração um vácuo imenso. O genitor era para ele um amparo e um símbolo. Aquela morte deixava-lhe na alma uma saudade morredoura. Os longos meses de separação do ambiente doméstico decorriam pesadamente. Debalde atirava-se ao trabalho para fugir ao desalento que, a miúde, lhe invadia o coração. Embora a comitiva imperial permanecesse em Atenas, junto de Adriano, ele nunca estava livre das convenções sociais e políticas, no ambiente de suas atividades diuturnas. Sobretudo Cláudia Sabina nunca o abandonava na faina do esforço comum, cooperando na sua tarefa com decisão e com êxito, reconquistando-lhe a simpatia e amizade de outros tempos. E Ovídio Lucius, porém, se lhe admirava a capacidade de trabalho, não poderia transigir no tocante aos sagrados deveres conjugais, guardando a imagem da esposa no santuário de suas lembranças mais queridas, com lealdade e veneração. Recebia as suas cartas afetuosas e confiantes como um estímulo indispensável aos seus feitos e acariciava a esperança de regressar a Roma em breve tempo, como alguém que aguardasse ansioso o dia de paz e liberdade. Desde muito, porém, o generoso patrício trazia o íntimo onusto de preocupações e de sombras. A esposa de Lólio Úrbico, modificando os processos de sedução, apresentava-se agora, a seus olhos, como amiga devotada e fiel, irmã dos seus ideais e de suas preocupações. No fundo, a antiga plebeia conservava a paixão desvairada de sempre. Acompanhada dos mesmos propósitos de vingança para com Alba Lucínia,
considerada como usurpadora da sua aventura. O tribuno, entretanto, observando-lhe as dedicações reiteradas e aparentemente sinceras, começou a acreditar no seu desinteresse, verificando a confortadora transformação dos sentimentos da sua profunda capacidade para o artificialismo. Cláudia Sabina, contudo, continuava a querê-lo desvairadamente. O constante adiamento de suas esperanças represava-lhe a paixão com mais violência. No íntimo, experimentava os padecimentos de uma leoa ferida, mas a verdade é que, a cada investida do seu afeto, Elvídio lhe fazia perceber o caráter sagrado das obrigações matrimoniais de ambos, indiferente ao seu olhar ansioso e às suas aspirações inconfessáveis. A mulher de Lólio Úrbico desejava ser amada, assim, com tanta fidelidade e devotamento, mas os sentimentos grosseiros do coração não lhe deixavam perceber as vibrações mais nobres do espírito. Sabia, tão somente, que amava Elvídio Lucius com todos os impulsos do seu temperamento lascivo. Para realizar os seus propósitos inconfessáveis, não recuaria. Odiava Alba Lucínia e não trepidaria em lhe impor a vingança mais cruel, desde que conseguisse voltar às delícias do antigo amor, feito de exclusividade e violência. Cláudia percebeu que o tribuno, apegado às concepções do dever, poderia ser vencido tão somente por uma dissimulação a toda a prova, e por isso cercava Elvídio de atenções carinhosas e constantes dedicações. Quando, acidentalmente, se referia à esposa ausente, tinha o cuidado de elogiá-la, esforçando-se por colorir os conceitos com o melhor tom de sinceridade. Desse modo, o filho de Cneio Lucius se foi prendendo, novamente, na teia de encantos daquela mulher, concedendo-lhe uma atenção indevida, sensibilizado nas fibras mais íntimas do coração, embora nunca chegasse a olvidar as suas obrigações mais sagradas. Cláudia Sabina, contudo, afagava novas esperanças. Aos seus olhos, bastaria afastar do caminho a figura incômoda de Alba Lucínia, para assegurar a sua bastarda felicidade. Certo dia, a esposa do prefeito, fingindo distração nas palavras, como de costume, asseverou a Elvídio, em íntima palestra, e a última carta de uma das minhas amigas, de Roma, dava-me a conhecer um pormenor curioso da vida de meu marido. Musonia avisa-me de que Úrbico passa em sua casa quase todo o tempo de que dispõe nos seus labores de estado. Em minha casa? Perguntou o tribuno, ruborizado, adivinhando a malícia de semelhante informação. Sim, respondeu Cláudia, aparentando a maior indiferença, sempre notei em meu marido singular predileção por sua família. Lucínia e sua filha sempre foram alvo de suas gentilezas especiais. Aliás, isso não nos pode surpreender. Fábio Cornélio, desde muitos anos, tem sido seu melhor amigo. Sim, isso é incontestável, exclamou Elvídio algo desapontado com semelhantes alusões ao seu lar. Sabina percebeu que aquele instante era favorável para iniciar o tenebroso plano e, fingindo interesse pela paz doméstica de Elvídio Lucius, acrescentou sem piedade: e meu amigo, aqui entre nós, devo dizer-lhe que meu marido não é um homem que justifique os mais preciosos costumes do ambiente romano. Avalie quanto me custa fazer-lhe esta confidência, mas desejo zelar pela paz do seu lar, acima de tudo. Hipócrita e impulsivo por índole, Lólio Úrbico tem feito numerosas vítimas, no campo de suas aventuras de conquistador inveterado. Temo-lhe a frequência à sua casa, por sua mulher e por sua filha. Elvídio fez-se pálido, mas Cláudia, percebendo o efeito de suas palavras, prosseguia impiedosamente: vivemos uma época de surpresas temerosas, na qual as mais sólidas reputações baqueiam imprevistamente. Desde que me casei com o prefeito, venho experimentando uma série de provações. Suas aventuras amorosas têm me acarretado grandes dissabores, dado o clamor das vítimas, a me repercutirem no coração, por Júpiter. Murmurou o tribuno fortemente impressionado: não posso contestar as suas apreciações, mas quero crer que Fábio Cornélio não se poderia enganar por tantos anos, elegendo no prefeito um de seus melhores amigos. Sim, esse argumento parece forte à primeira vista, respondeu Sabina com argúcia, mas convém lembrar que o meu amigo recomeça a sua vida na capital do império, depois de muitos anos acostumado à tranquilidade da província. O tempo demonstrará que o censor e o prefeito se identificaram muito em uns tantos negócios do Estado. Ambos são compelidos a se respeitarem e a se quererem mutuamente, mas, quanto à conduta individual, sabem os deuses da realidade de minhas afirmativas.
E Ovídio Lucius desviou a palestra para outros assuntos, reconhecendo a delicadeza daquelas observações sobre a honorabilidade de outrem e a propósito do seu lar, mas, quando Sabina se retirou, sentiu-se envenenado de preocupações injustificáveis e profundas. Que significariam as visitas reiteradas do Lólio Úrbico à sua casa? Porventura Alba Lucínia ter-se-ia esquecido dos seus sagrados deveres? Fábio Cornélio prender-se-ia tanto aos interesses materiais, a ponto de olvidar o nome e as respeitáveis tradições da família? Na mente do tribuno, as numerosas cogitações íntimas se baralhavam em tormenta. Ainda bem que aquela ausência dolorosa estava prestes a findar. Hélio Adriano já expedira as ordens para que largassem da Itália as galeras para o regresso. Em Roma, porém, a situação de Alba Lucínia e da filha chegava ao auge do sofrimento moral. Várias vezes, Célia percebera os colóquios de sua mãe com o impiedoso conquistador, mas, dada a sua timidez, não podia perceber a repulsa da genitora, diante da infâmia e da cruel ousadia. Lucínia, a seu turno, algumas vezes deparara com o prefeito dos pretorianos em visita à sua casa, quando de suas curtas ausências junto das amigas, encontrando o implacável perseguidor em conversação com a filha, que o acolhia com a tolerância dos seus bons sentimentos, de modo a não ferir o coração materno, salientando-se que a esposa de Ovídio temia, sinceramente, a presença daquele homem cruel, transformado em demônio do seu lar. A nobre senhora, abatida e doente, pensou em expor a situação ao velho pai e, todavia, considerou que o censor já deveria ter percebido, de longa data, a sua posição angustiosa, do ponto de vista moral, supondo, portanto, que, se ele silenciava, é que lhe sobravam ponderosas razões para fazê-lo. Muitas vezes tentou falar à filha sobre tão delicado assunto, supondo-a também vítima das perseguições insidiosas do inimigo da sua paz. Todavia, Célia, com a sua natural pudicícia, jamais deu ensejo às confidências maternais, desviando o curso das conversações e multiplicando os carinhos para com ela, em cujo coração adivinhava as mais angustiosas inquietações. Afinal, quando faltavam 2 meses para o regresso definitivo de Ovídio, Alba Lucínia acamou-se, extremamente abatida. Mais de 1 ano fazia que o imperador se ausentara. Foram 14 meses de angústias para a filha de Fábio Cornélio, cuja saúde não pudera resistir ao embate das provações mais penosas. Célia, igualmente, tinha as faces descoradas e tristes. Através dos seus traços, podia observar-se o enfraquecimento orgânico. As preocupações filiais se traduziam por longas noites de insônia, que acabaram por lhe arruinar a saúde, antes vigorosa. Com a sua ternura inata, ela tudo fazia por consolar a mãezinha combalida. Dos portos da Itália foram enviadas 4 grandes galeras para o regresso de Adriano e sua comitiva. A primeira embarcação, chegada ao litoral da Ática, foi disputada pelos elementos mais ávidos de retornar ao ambiente romano, entre os quais Cláudia Sabina, que pretextava a necessidade de voltar quanto antes, considerando os apelos do seu círculo doméstico. E Ovídio Lucius estranhou aquela pressa, mas não podia adivinhar o alcance de seus planos. Ele também desejaria regressar, urgentemente, mas era obrigado a atender ao convite do imperador, para fazer-lhe companhia na embarcação de honra, que chegaria a Ostia 8 dias depois das primeiras galeras. Daí a alguns dias, a mulher do prefeito dos pretorianos chegava à capital do império, com o avanço de 1 semana, de modo a cogitar da realização dos sinistros projetos de vingança que lhe trabalhavam a mente. O marido recebeu-a com a frieza habitual e os servos da casa, com a angústia que a sua presença lhes facultava. Cláudia Sabina teve meios de fazer chegar à matéria a notícia de sua volta, encarecendo-lhe a visita com a possível urgência. Em frente de sua cúmplice, a quem dispensava o máximo de generosidade, a antiga plebeia disse-lhe ansiosamente: Ilatéria, chegou o momento de jogar a última cartada na minha partida. Realizarei meu projeto sem vacilar nas minhas atitudes, e, quanto a ti, receberás agora o prêmio da tua dedicação. Sim, senhora, retrucava a serva com o olhar cúpido, considerando a propina. Como vai a mulher de Ovídio? A patroa vai muito abatida, e doente. Ainda bem, murmurou Sabina satisfeita, isso favorece a execução dos meus planos. E depois de fixar na companheira os olhos ansiosos, acentuou de maneira singular: Ilatéria, estás preparada para o que possa acontecer? Sem dúvida, minha senhora. Entrei em casa do patrício Ovídio Lucius, para vos servir,
exclusivamente. Não te arrependerás por isso, disse Sabina com decisão. Ouve-me, estamos ao termo da missão que te retém junto de Alba Lucínia. Espero do teu esforço o último serviço de colaboração na minha tarefa de amplo desagravo do passado doloroso. Tenho sido generosa contigo, mas desejo assegurar o teu futuro pelos bons serviços que me has prestado. Que desejas para descanso da tua velhice no seio da plebe desamparada? Depois de pensar um momento, a velha serva murmurou satisfeita, como se já houvesse realizado, no íntimo, todos os cálculos imprescindíveis a uma resposta mais exata. Senhora, sabeis que tenho uma filha casada, cujo marido vem arcando com a maior miséria nos seus dias de tormento e de pobreza. Valério. Meu genro, teve sempre grande amor à vida do campo, mas, em sua penosa condição de liberto pobre, jamais conseguiu amealhar o suficiente para adquirir um trato de terra, onde pudesse fazer a felicidade da família. Meu ideal, portanto, é possuir um sítio longe de Roma, onde me recolhesse junto dos filhos e dos netos que me estimarão, como hoje, nos dias próximos da decrepitude e da invalidez para o trabalho. Teus desejos serão satisfeitos, exclamou a mulher do prefeito, enquanto Atéria escutava, cheia de alegria. Vou indagar o custo de um sítio aprazível e, no momento oportuno, dar-te-ei a quantia necessária. E que devo fazer agora para lograr semelhante ventura? Escuta, disse Cláudia com gravidade, de hoje a uma semana Elvídio Lucíus deverá estar de volta. Na tarde de sua chegada, deverás procurar-me para receber instruções. Nesse mesmo dia, terás o dinheiro necessário para realizar teus desejos. Por agora, vai-te em paz e confia em mim. Atéria estava radiante com as perspectivas do futuro, sem levar em conta os meios criminosos que haveria de empregar para atingir seus fins. No dia seguinte, pela manhã, uma liteira modesta saía da residência de Lólio Úrbico, em direção à Suburra. Será inútil esclarecer que se tratava de Cláudia Sabina, dirigindo-se à conhecida casa da vendedora de sortilégios, com quem haveria de concluir os seus projetos sinistros. A feiticeira de Cumas recebeu-a sem surpresa, como se estivesse à sua espera. Depois de mergulhar as mãos ávidas na aluvião de sestércios que Cláudia lhe trazia, Plotina concentrou-se diante da trípode que já conhecemos, falando em seguida: "E senhora, o momento é único. Deveremos cuidar de todos os pormenores, quanto ao que vos cumpre fazer, a fim de que se não percam os nossos melhores esforços." Cláudia Sabina pôs-se a meditar num plano minucioso que a feiticeira submetia ao seu critério. Plotina falava em voz muito baixa, como se receasse as próprias paredes, tal a ignomínia das sugestões criminosas. Fim da longa exposição, a consulente retrucou pensativa: "E mais, não seria melhor exterminar a rival? Tenho alguém em sua casa que se poderá incumbir do último golpe. Sei que conheces os filtros mais violentos e que nos podes fornecer hoje mesmo. Senhora, as vossas ponderações são razoáveis, mas deveis recordar que a morte do corpo só aproveita aos assuntos de ordem material e, em nosso caso, eles são de ordem espiritual, tornando-se indispensável um golpe infalível. Quem nos dirá que o homem amado voltará aos vossos braços se a companheira descer às cinzas de um túmulo? Os que partem para o além costumam deixar uma saudade duradoura, alimentando sempre uma paixão inextinguível." E enquanto a esposa do prefeito considerava as estranhas insinuações como certas e justas, Plotina continuava: "É preciso instilar o ódio no coração do homem desejado para que a vossa aventura seja efetiva. Para atingirmos esse fim, necessária se torna flagelar a alma, abatendo-a e destruindo-a. Sim, as tuas advertências são assaz judiciosas e não devo desprezá-las, mas, de conformidade com o teu plano, meu marido deverá desaparecer. E que vos importa isso, se a sua morte se faz necessária? Não forçais o destino para gozar a felicidade possível com outro homem? Sim, teu projeto é o melhor, porquanto chegaste a prever todas as consequências." E, como se apostrofasse a figura imaginária da rival, vítima da sua insânia e do seu ódio, acentuou com os olhos perdidos no vácuo: "E Alba Lucínia deverá viver. Relegada a uma plana inferior, com a sua vergonha, padecerá o desprezo e a execração que tenho padecido." Plotina levantara-se. De um armário esquisito, retirou frascos e pacotes que entregou à cliente, com observações especializadas. Aceitando de alma aberta o plano odioso,
Cláudia Sabina saiu, prometendo voltar. Daí a dias, Hélio Adriano com a sua imponente comitiva entrava pela porta hóstia, aclamado pela onda espessa do patriciado e do povo. O imperador, com a sua predileção pelas relíquias da antiguidade, recomendou a Elvídio superintendesse todo o serviço de descarga das peças curiosas da Fócida, destinadas a Roma. O tribuno, porém, delegando a incumbência a um dos seus prepostos de confiança, dirigiu-se à cidade, para abraçar a esposa e a filha. Lucínia e Célia receberam-no com transportes de júbilo indizível. O tribuno, porém, abraçou-as tomado de enorme surpresa. Ambas se encontravam desfiguradas e doentes. Nada obstante, trocaram-se impressões carinhosas, cheias do encantamento e do júbilo de se reverem. Assinalando essa comovedora alegria, o generoso patrício, amante do lar, retirou de pequena caixa um soberbo bracelete de pedras preciosas, que entregou à esposa como lembrança de Atenas e deu à filha uma formosa pérola adquirida na Acaia, como recordação da Grécia longínqua. Depois, foi um longo desfiar de reminiscências amigas e doces. Alba Lucínia teve de confiar ao marido todas as peripécias da enfermidade, agonia e morte de Cneio Lucius. Enquanto a cidade se repletava de espetáculos para ilustrar o regresso do imperador, Elvídio Lucius e os seus entretinham-se em palestra cariciosa, matando as saudades recalcadas. Todavia, quando os derradeiros clarões do sol preludiavam o crepúsculo, o patrício disse à esposa, com grande ternura: "E agora, querida, regressarei à Hóstia, onde sou obrigado a pernoitar ainda hoje. Amanhã estarei definitivamente reintegrado em casa, a fim de organizarmos a nossa vida nova. Já me avistei com Fábio Cornélio, que acompanhou o imperador ao lado do prefeito, mas somente amanhã poderei estar com Márcia, para ouvi-la acerca de meu pai e dos seus últimos desejos." "Mas, as responsabilidades em Hóstia são assim tão imperiosas?" perguntou Alba Lucínia preocupada. "Para os serviços do imperador não teria bastado a ausência de mais de um ano?" "Sim, querida, faz-se mister cumprirmos o dever nas suas características mais severas. Adriano incumbiu-me da verificação de todas as relíquias transportadas da Grécia e não posso confiar tão somente no trabalho dos servos, dado o valor considerável da carga em apreço. Mas, não te amofines com isso. Lembra-te de que amanhã aqui estarei para consertar os nossos planos familiares." Alba Lucínia aqueceu com um sorriso triste, como se estivesse em face do inevitável. Seu coração, porém, desejava a presença do companheiro para confiar-lhe, imediatamente, os seus íntimos dissabores. Ao cair da tarde, a liteira de Elvídio saía de casa apressadamente. Alba Lucínia recolhia-se ao leito, cheia de novas esperanças, enquanto a filha voltava às suas meditações. Alguém, contudo, saía da residência do tribuno, cautelosa e apressadamente, sem despertar a curiosidade dos serviçais domésticos. Era Téria que se dirigia para o Capitólio. Cláudia Sabina recebeu a sofrega, fazendo-a entrar num gabinete mais discreto e falando-lhe nestes termos: "E ainda bem que vieste mais cedo. Tenho de tomar muitas providências." "Aguardo as vossas ordens", respondeu a criatura na sua fingida humildade. "Atéria", volveu Sabina com voz quase imperceptível, "estou vivendo horas decisivas para o meu destino. Confio em ti como se confiasse em minha própria mãe." E entregando-lhe pesada bolsa, com o preço da traição, acrescentava: "E aqui está o prêmio da tua dedicação em favor da minha felicidade. São economias com que poderás adquirir um sítio, longe de Roma, conforme desejas." Atéria, cúpida, recebia a pequena fortuna, deixando transparecer estranha alegria nos olhos fulgurantes. A mulher de Lólio Úrbico, todavia, continuava em tom discreto: "E em troca da minha generosidade, exijo-te, contudo, segredo tumular, ouviste? Essa exigência me é muito grata, creia", dizia a cúmplice. "Confio na tua palavra." E depois de uma pausa, olhos perdidos no vácuo, como a antever os seus feitos horríveis, acentuou: "Conheces a coluna lactária, no mercado de legumes?" "Sim, não fica longe do pórtico de Otávia. Há muitos anos, por ali perambulei, a fim de observar as criancinhas abandonadas. Neste caso não me será difícil explicar-te o que pretendo." Começou a falar com a velha serva em voz muito baixa,
expondo-lhe os seus projetos, enquanto Atéria ouvia muito admirada, mas aquecendo a todas as sugestões. Cláudia Sabina parecia alucinada. O olhar abstrato, a expressão fisionômica tinha um quê de sinistro. Como que concentrada no só propósito de efetivar os seus planos, dirigia-se à velha serva maquinalmente e Atéria, disse, entregando-lhe um pequenino frasco, esse filtro dá repouso físico e sono prolongado. Ao ministrá-lo, é preciso que Alba Lucínia descanse tranquilamente. Confiando-lhe outro frasco, afoitamente acrescentava, leva também este. Terás necessidade de tudo isso. E, enquanto a serva guardava os elementos do crime, acentuava, que os deuses da minha vingança nos protejam. Até que enfim, chegou o instante da desforra. Sim, Atéria, amanhã Elvídio Lúcio saberá para todos os efeitos, que a esposa lhe foi infiel, apresentando-lhe o fruto de um crime. A escolha da criança ficará ao teu critério. Poderei contar absolutamente contigo?